Pessoal, vocês já se perguntaram como vai funcionar a operação entre cooperativa e cooperados dentro da reforma tributária? Como que funciona a cooperativa? A cooperativa é uma pessoa jurídica e ela tem a finalidade de administrar, organizar a atividade agropecuária dentro de uma organização com associados. Esta cooperativa, como em regra tem uma capacidade financeira e administrativa muito maior, ela tem maquinário, ela possui transporte, ela possui a capacidade de transformar itens e, com essa transformação, preparar esses itens para venda. Inclusive, muitas das cooperativas no Brasil fazem uma atividade que ela é complexa, que é de importação. E muitas também de exportação e também muitas de importação de insumos para depois transformar, passar para os seus cooperados e aí exportar. Então, muitas fazem importação e exportação e muitas fazem ao mesmo tempo a importação e a exportação. E essa relação entre cooperativa e cooperados, ela é de uma simbiose muito grande e ocorre circulação de insumos, de adubo, de maquinário, de transporte, entre todos esses agentes com muita frequência. Por quê? Normalmente, a cooperativa, ela tem sementes e ela compra sementes num valor muito benéfico, porque compra uma quantidade grande, leva estas sementes para o cooperado, em regra, dá essas sementes e fornece essas sementes para o cooperado, para ele, junto com os adubos que normalmente são fornecidos, plantar, para eles plantarem as sementes, cultivarem, colherem. E nessas negociações, normalmente, há uma promessa de venda para a mesma cooperativa desses itens que foram vendidos. Foi promovida o fornecimento das sementes e adubos e assim por diante. E aí há uma promessa de venda deste cooperado para a cooperativa. E esta cooperativa, ela possui silos, por exemplo. E esses silos servem para armazenar milho, feijão e assim por diante. Esse silo, ele armazena por um período e é dali, após alguns preparativos, que ele vai para a venda interna ou externa. Então, fica muito claro que há uma relação comercial muito grande entre cooperado e cooperativa. E olhando para esse cenário, em que cooperativa e cooperados compram, vendem, cedem e assim por diante, tem muito transporte entre essa operação, é que ocorreu o seguinte: para aquelas cooperativas, para aquelas empresas que estão dentro da reforma tributária, por opção, que é quando elas, por exemplo, não superam 3 milhões e 600 de faturamento no ano, ou por obrigatoriedade, quando supera este valor, quando elas estão dentro do regime regular da reforma tributária, e quando há essas transferências de bens entre cooperativa e cooperado, não há o pagamento efetivo de CBS e IBS, inclusive gerando créditos presumidos decorrentes dessa operação. Há o zeramento, há uma alíquota zero em relação a essas operações. Portanto, o legislador, nesse caso, ele pensou que, como se trata de praticamente uma mesma operação, há uma simbiose, um fornece a semente, o outro planta, vende, daí eles vendem para o consumidor final. Como há esta operação, não há nada além do 0% da alíquota de CBS nessas operações, tá, gente? Portanto, operações de cooperativa e cooperado que haja operação entre eles, não estamos falando para operações fora desses dois. Por exemplo, uma exportação. A exportação, em regra, já não vai ter a tributação, mas internamente vai ter a tributação. Não estamos falando desses dois. Estamos falando entre cooperativa e cooperado. Entre eles, a alíquota é zero. E, portanto, vão ter inúmeras obrigações acessórias, vão precisar apresentar declarações e notas fiscais, mas a alíquota é zero, tá bom, pessoal?